Já parou para pensar por que você continua ignorando esses avisos que o céu coloca bem na sua frente? Já são 3 vezes que o Altíssimo tenta colocar em suas mãos uma provisão econômica destinada especificamente a você. O prazo limite chegou. Permaneça até o final desta mensagem e você testemunhará uma virada radical na sua economia antes que a noite caia. Mas se decidir sair agora ou ignorar o que está ouvindo, você estaria fechando a porta para os recursos que Deus já separou com o seu nome. A sua presença aqui não é por acaso. Responde a um chamado celestial de máxima urgência. Declare isso. Eu não rejeito a minha bênção com Jesus. Você reconhece esses períodos em que parece que a vida congelou, em que o seu trabalho não produz frutos, em que o dinheiro desaparece inexplicavelmente e as oportunidades brilham pela ausência. Ainda assim, algo dentro de você insiste que a solução está próxima, que o Criador mantém a sua situação presente. Pela 3ª vez, ele te comunica sobre um envio celestial, uma provisão de abundância que já saiu dos cofres divinos. Você ignorou os sinais anteriores por medo, incerteza ou simplesmente porque não se achou merecedor. Neste dia, Jesus declara sobre você: desperte a sua percepção, prepare o seu espírito. O prazo está por vencer e esta provisão não permanecerá disponível indefinidamente. Fique até o final e você experimentará uma ruptura espiritual, acompanhada de uma certeza tão absoluta que não terá dúvidas. Esta mensagem divina foi projetada exclusivamente para você. O Criador persistiu em te buscar porque preparou algo extraordinário, destinado a se materializar através de você. Cada vez que você ignora o seu chamado, você estende o tempo de espera para receber aquilo que legitimamente lhe pertence. Esta provisão transcende o monetário. Tem natureza espiritual. Constitui a resposta às súplicas de anos atrás, aquelas que você elevou em solidão e lágrimas. Jesus registrou cada expressão, testemunhou cada quebranto e agora proclama: acabou a indecisão, acabou o retraimento. O tempo restante simboliza a fronteira entre a espera prolongada e a manifestação imediata. Se você confiar, escreva: eu abro o meu coração para o milagre de Deus. Existe um propósito por trás dessas 3 ocasiões. Quando o Altíssimo reitera uma mensagem, significa que a provisão já foi decretada nas esferas celestiais, mas requer o seu consentimento no plano terreno. Você esteve tão absorvido pelas adversidades que não percebeu as indicações. Uma visão onírica recorrente, uma frase que aparece repetidamente no seu caminho, uma inquietude inexplicável no seu interior. Não ignore isso. Jesus bate novamente a porta da sua situação econômica e só precisa que você a abra com convicção. A sua persistência não diminui porque ele sabe que a sua era de carência terminou. Esta mensagem não é por acaso. É um aviso de que o Criador mantém uma promessa com o seu nome gravado e que a provisão não foi revogada. Ela simplesmente aguarda a sua afirmação. Enquanto a maioria dorme, o firmamento opera. Esta mensagem de Jesus chega no instante preciso para destruir a desconfiança que te paralisou. Antes de prosseguir, peço a sua colaboração com o nosso canal. Ajude-nos a expandir a palavra divina para horizontes mais distantes. Contribua e receba bênçãos adicionais. Simplesmente pressione o botão inferior, onde aparece Obrigado, e selecione a opção que mais ressoe no seu coração. Amém. Não se trata apenas de uma promessa, é também um aviso compassivo. Se você ignorar novamente este chamado, perderá a possibilidade de testemunhar o impossível se materializar. Mas se optar por ficar, ouvir e confiar, as forças celestiais agirão a seu favor. Você testemunhará acessos que se desbloqueiam, compromissos financeiros que se liquidam e pessoas que te devem se lembrando espontaneamente para quitar contas. O céu já preparou tudo, só aguarda a sua obediência. Às vezes, você experimenta que nada muda porque o seu olhar se fixa nas carências, mas Jesus contempla o amanhã. Ele compreende que você está a um passo de uma metamorfose total, e por isso, hoje insiste com voz determinada: não ignore mais a minha provisão. Não dê as costas à sua legítima herança. Chegou o momento de receber sem temores, de permitir que a plenitude espiritual e terrenal alcance as suas mãos. Se permanecer até o final,
receberá uma revelação profética que te indicará exatamente qual porta se desbloqueará primeiro. Mas se decidir se retirar, se fechar o coração novamente, você continuará estagnado na mesma posição em que permaneceu, sem progredir, sem ver a promessa materializada. O seu destino não pode ser detido pela incerteza. Cada vez que ignora a voz divina, uma oportunidade se posterga, mas jamais se anula. Ele fala novamente, insiste novamente porque ainda te ama. Não importa se você falhou, se rendeu ou se pensou que era tarde. Jesus não conta os seus erros, conta os seus intentos de crer de novo. E hoje, neste minuto decisivo, ele te diz: creia outra vez. Ele pode multiplicar o pouco que você tem, pode abrir a porta que ninguém mais pode abrir, pode depositar na sua conta aquilo que não provém do esforço humano, mas da graça divina. Esta mensagem de Deus não veio para te assustar, mas para te despertar. Há um movimento espiritual acontecendo agora mesmo, e você está sendo parte dele. Jesus te escolheu para receber algo que nem todos estão preparados para entender. Mas para isso, você precisa permanecer com o coração aberto. Não ignore o que está sentindo neste instante, porque não é coincidência, é presença. É Jesus, lembrando-te que a prosperidade também é um ato de obediência. Quando você diz sim à sua voz, está permitindo que o depósito do céu encontre o caminho para o seu nome. Você sentiu a pressão do tempo, o cansaço de esperar, a angústia de ver portas fechadas. Mas hoje o relógio espiritual marca o último minuto. Não é o fim, é o início do cumprimento. Deus está prestes a reverter a sua história, mas depende de você permanecer em fé. Há anjos em movimento, há promessas sendo ativadas, há contas sendo tocadas pela mão de Jesus. Não ignore o impulso de ficar até o final, porque nos próximos segundos, algo se ativará dentro de você. Você sentirá paz, esperança e certeza de que desta vez o depósito será liberado completamente. É momento de declarar com a sua boca o que crê no seu coração. Escreva: eu não fecho o meu coração para Jesus. Cada palavra escrita com fé abre portas invisíveis. Não subestime o poder da sua declaração, porque quando escreve, você está ativando o acordo entre a terra e o céu. Jesus está esperando essa resposta para liberar o que já foi aprovado em seu nome. Ele não se esqueceu, só está esperando que você diga: estou pronto. E quando disser isso, tudo começará a se mover. O que estava parado por anos começará a fluir. O que parecia perdido retornará multiplicado, porque Deus não falha. Ele apenas espera a sua decisão de crer. E hoje, enquanto ouve esta mensagem de Jesus, você está a um passo de ver o milagre se manifestar. Mantenha o coração aberto, porque o minuto final não é para ter medo, é para decidir. Você vai ignorar outra vez ou vai receber o que é seu? A resposta está na sua fé. Há uma razão profunda pela qual esta mensagem chega exatamente agora, quando você pensava que não restava esperança, quando sentia que tudo o que havia tentado se desvanecera sem resultado. Jesus não te esqueceu, e embora tenham passado dias de silêncio, ele sempre observou os seus passos, esperando o momento exato para falar-te novamente. Esse momento é este. Você está sendo chamado mais uma vez porque o depósito segue ativo no céu e só precisa da sua aceitação na terra. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de propósito, de restauração, de um novo tempo que começa com uma decisão: crer. O minuto final não é castigo, é misericórdia. É a oportunidade que Deus te dá para corrigir o rumo e abrir o coração ao que sempre foi seu por direito espiritual. Você sente esse peso no peito, essa mistura de ansiedade e esperança, porque a sua alma reconhece a verdade por trás destas palavras. Você não pode mais duvidar, não pode mais fechar os ouvidos ao chamado de Jesus. Ele não quer te ver preso em ciclos de perda e frustração. Ele quer te entregar algo permanente, algo que transforme a sua maneira de viver, mas precisa da sua entrega total, sem medo, sem condições, porque a bênção não se libera onde há resistência, mas onde há rendição. Você está a segundos de uma revelação que mudará o seu caminho financeiro, emocional e espiritual. Só tem que permanecer e permitir que a voz de Deus termine de tocar o seu coração. O depósito que Deus liberou não chega como você esperava,
Não virá da pessoa que imagina nem pelo meio que controla. Virá da fé. Jesus usará caminhos improváveis para te surpreender, mas você deve ter os olhos do Espírito abertos para reconhecê-lo. Você orou por estabilidade, por um sinal, por uma confirmação. E esta mensagem é essa resposta. Não a ignore por medo de parecer impossível. O impossível é precisamente o terreno onde Deus mostra o seu poder. Ele não precisa de lógica para te fazer prosperar. Só precisa da sua confiança. Escreva: eu recebo o meu depósito com fé. Cada palavra que sai da sua boca tem poder. Você disse tantas vezes: não posso, não tenho, não mereço. E essas palavras se tornaram muros invisíveis que detiveram a abundância. Mas hoje Jesus te dá novas palavras. Sim posso, sim tenho, sim mereço, porque sou filho de Deus. Não deixe que a dúvida te roube a herança. Esta mensagem não veio para te consolar, veio para te ativar. O céu está em movimento e você é o destinatário de algo que muitos desejaram. Mas só você foi escolhido para receber. Não é casualidade que você esteja aqui exatamente agora. É um chamado divino, disfarçado de coincidência. Lembre-se de que Deus nunca para de insistir quando se trata de um propósito. Se esta é a terceira vez que ele te fala sobre o depósito, é porque há algo grande por trás. Às vezes você não o vê porque o inimigo quer te nublar com cansaço, dívidas, pensamentos de derrota. Mas o Espírito de Jesus está rompendo essas correntes neste mesmo instante. Ele está liberando espaço para o novo. O dinheiro que parecia perdido, as oportunidades que se foram, as pessoas que te fecharam portas. Tudo isso foi parte do processo para te preparar para o verdadeiro. E o verdadeiro chega agora, quando você decide crer de novo. Imagine por um momento o céu assinando uma transferência com o seu nome. Imagine os anjos se movendo a seu favor, ajustando cada detalhe para que tudo flua. Você não está sonhando, está recebendo uma confirmação. Jesus não promete e esquece. Ele promete e cumpre, embora o tempo te tenha feito duvidar. E quando cumpre, faz em grande, porque quer te mostrar que a sua fidelidade supera os seus erros. Se permanecer aqui, se mantiver a fé até o final, não só verá o depósito liberado, mas sentirá uma paz que não sentia há muito tempo. Talvez nas vezes anteriores você ignorou por cansaço ou medo de se iludir, mas desta vez é diferente. Há uma urgência no ar, uma energia espiritual que te empurra a agir. Não se trata de emoção, mas de destino. Se deixar passar este momento, pode perder o milagre que esperou por anos. Mas se decidir abrir o coração, o céu responderá. Você não precisa entender como, só crer que acontecerá. Escreva: eu não rejeito o meu milagre hoje. Quando Deus fala 3 vezes sobre o mesmo, não está repetindo por insistência vazia, mas por amor. É como um pai que vê o filho à beira do caminho e grita para que não caia. Jesus está gritando o seu nome porque não quer te ver cair na desesperança outra vez. Ele sabe quanto você suportou, quanto chorou em silêncio, quanto fingiu estar bem enquanto a alma se partia. Por isso, hoje insiste, porque quer que a sua voz seja mais forte que a sua tristeza. A sua bênção não depende dos homens, depende da sua obediência. O que está por vir não se mede em cifras, mas em impacto. Será algo que mudará o seu entorno, tocará a sua família e marcará um antes e um depois na sua história. Porque quando Jesus decide liberar algo, ninguém pode detê-lo, nem a dúvida, nem o tempo, nem a incredulidade. Ele já escreveu o destino e só espera o seu amém. Quando disser sim, o céu assinará o que já estava aprovado desde o primeiro chamado. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar à beira do milagre. Ele quer te ensinar que mesmo no último minuto, ainda há esperança. A porta que não se abria se abrirá. A conta que estava vazia será preenchida. A promessa que parecia morta ressuscitará. Mas você precisa crer, porque a fé é a chave que ativa tudo o que o céu tem para você. E não se trata só de receber dinheiro. Trata-se de recuperar o seu propósito, a sua alegria, a sua visão. Jesus está observando a sua decisão agora mesmo. Ele não busca a sua perfeição, busca a sua disposição. Não quer religiosidade, quer sinceridade. Se decidir crer, verá o sobrenatural se manifestar. Se decidir duvidar, continuará vendo o mesmo ciclo se repetir. A diferença está em uma palavra:
fé. Por isso, ele te diz: não ignore mais. Este é o seu minuto decisivo. Você chegou a este ponto porque Deus quis te encontrar. Nada foi casualidade, nem a mensagem, nem o momento, nem os seus pensamentos antes de abri-la. Tudo foi parte de um design celestial para que soubesse que ainda há uma oportunidade de receber o que é seu. Não corra, não escape, não feche o coração. Mais uma vez, Jesus te está dizendo: fique, porque o seu milagre está prestes a se manifestar. Esta não é uma mensagem comum, é uma conversa entre a sua alma e Deus. E embora o mundo não a entenda, você sabe que algo real está acontecendo dentro de você. Algo se está acendendo. Uma chama de fé que você acreditava apagada. Essa chama é o sinal de que o depósito está sendo ativado. Muito em breve, você verá frutos, sinais, confirmações. E saberá que desta vez foi diferente porque desta vez você não ignorou. Desta vez, escolheu crer. O tempo se esgota, mas não para te assustar, e sim para te impulsionar. Cada segundo que passa é uma oportunidade para declarar que não voltará atrás. O minuto final não é para perder, é para decidir. Você vai continuar duvidando ou vai receber o que Jesus preparou para você? Ele te espera com as mãos estendidas, com um depósito que já leva o seu nome. Não o rejeite outra vez. É o seu momento, o seu sinal, a sua resposta. E quando der esse passo de fé, todo o céu celebrará que finalmente você disse: sim, Senhor, eu recebo o que é meu. O silêncio que te cerca ultimamente não significa abandono, significa preparação. Jesus esteve em silêncio porque estava organizando tudo a seu favor. O que parecia estagnado está prestes a se mover com força sobrenatural. E esta mensagem chega para te confirmar que não foi em vão esperar. Você passou por provas que te fizeram duvidar do seu valor, do seu propósito, até da voz de Deus, mas ele nunca se afastou. Estava observando como cada lágrima sua se convertia em semente, como a sua fé se mantinha viva, embora o solo parecesse árido. E agora chega a colheita. Não a ignore desta vez, porque o céu não repete oportunidades infinitamente. Jesus te está dizendo: esta é a sua hora. Não a desperdice com medo. Há algo que o inimigo quis te ocultar. O seu nome segue escrito na promessa. Embora você tenha falhado, embora tenha caído, Deus não riscou o seu nome do livro de bênçãos. O que ele falou sobre você segue vigente. Esse depósito celestial não foi cancelado. Foi guardado até que o seu coração estivesse pronto para recebê-lo. E hoje, neste instante, o céu reconhece que você está preparado. O seu espírito está mais sensível, mais atento, mais disposto. Por isso, esta mensagem não é coincidência, é cumprimento. Se a ignorar outra vez, o ciclo se repete. Mas se a abraçar, o ciclo se rompe. Escreva: eu rompo o ciclo com Jesus. Não continue acreditando que precisa entender tudo para receber. As bênçãos maiores de Deus não se entendem, aceitam-se. Jesus não te pede lógica, te pede fé. Ele sabe que os seus pensamentos estão cansados de calcular, de tentar controlar o como e o quando. Mas o céu não funciona com lógica humana, funciona com obediência espiritual. Cada vez que solta o controle, o milagre avança. Cada vez que confia sem ver, o depósito se ativa. Não se distraia, não se desespere, não dê lugar à dúvida. Esta mensagem não é só uma promessa, é uma chave. E essa chave abre o que estava fechado há anos. O minuto que resta não é um limite, é uma convite. Jesus não está te apressando para te assustar. Está te despertando para que não deixe passar a hora exata da sua libertação. Há portas que só se abrem quando a alma diz sim, sem reservas. Este é esse momento. O seu sim moverá coisas que você nem imagina. Os anjos já estão em movimento. Os caminhos se estão endireitando e o favor está sendo alinhado para tocar o seu nome. Você esperou demais para duvidar agora. Sofreu demais para fechar o coração justo quando a recompensa está chegando. Deus não te esteve provando para te castigar, mas para te fortalecer. Queria que a sua fé não dependesse de sinais visíveis, mas da certeza interna de que Ele segue operando. Porque a verdadeira fé não se mede no que vê, mas no que decide crer, mesmo quando não há sinais. Hoje essa fé está sendo posta à prova mais uma vez. Não retroceda, não feche os ouvidos à mensagem. Jesus te fala com ternura e autoridade.
Te lembra que já passou a hora de ignorar, de rejeitar, de temer. É tempo de receber com mãos abertas o que o céu preparou com tanto cuidado para você. Olhe ao seu redor. Embora pareça que nada mudou, algo invisível já se moveu. Há atmosferas que só o espírito percebe, e você está sentindo essa vibração agora mesmo. É o anúncio de que algo foi solto a seu favor. O depósito está descendo e o inimigo não poderá detê-lo, porque desta vez não haverá dúvida, não haverá resistência, não haverá medo. Jesus decretou que o seu te alcançará, embora tente fugir dele. Você não pode mais se esconder da graça. Pense em todas as vezes que sentiu que Deus se esqueceu de você, nos momentos em que clamou e não ouviu resposta. Esta mensagem é a resposta que tanto esperava. É o lembrete de que nada se perdeu. Só se atrasou porque o tempo não estava maduro. Mas agora, o relógio celestial marca cumprimento. O que te pertence está voltando com multiplicação. O que foi retido por anos será liberado em uma só palavra. Creia, e quando o fizer, verá como tudo se encaixa, como cada não do passado tinha sentido, como cada espera tinha propósito. Jesus te chama a um novo nível de confiança. Já não quer que viva pendente do medo de perder, mas do gozo de receber. Ele não te quer mendigando migalhas emocionais ou financeiras. Te quer caminhando em herança. Por isso este depósito não é só dinheiro. É um símbolo de restauração total. O que representa é maior que qualquer quantia. Representa fechamento de ciclos, perdão, restituição e abundância. Quando o receber, entenderá que tudo o que parecia dor era preparação para a vitória. Não ignore a sensação que tem agora. Esse calor no peito, essa paz que se mistura com choro, essa certeza que não pode explicar, é Jesus te tocando, confirmando que Ele está aqui. Não está sozinho, nunca esteve. O céu inteiro se move quando uma pessoa decide crer de novo, e você está prestes a provocar esse movimento. Escreva: eu ativo a minha fé em Deus. Esta não é uma mensagem para emocionar, é uma mensagem para ativar. A emoção passa, mas a fé permanece. O que hoje decide pode mudar o curso da sua história para sempre. Porque quando Jesus insiste 3 vezes, é porque há urgência no propósito. Ele não quer que se perca a herança que já foi escrita para você. Tudo o que perdeu será substituído por algo melhor. Tudo o que doeu será curado com bênção. Tudo o que faltou será multiplicado. Mas a chave está em não ignorar este chamado mais uma vez. O depósito do céu não se mede por números, se mede por impacto. Quando chegar, notará que o seu entorno se transforma. Pessoas que te haviam esquecido te buscarão. Oportunidades que pareciam fechadas se abrirão sem explicação. O que antes te custava trabalho agora fluirá sem esforço, porque quando Deus aprova algo, nenhuma mão humana pode detê-lo. Não importa se te rejeitaram, se falaram mal de você, se te fecharam portas. Jesus te defenderá perante aqueles que te deram as costas, e os mesmos que te negaram serão testemunhas do favor que te alcançará. E quando isso acontecer, lembrará deste momento. Lembrará que o minuto final foi o início do cumprimento. Que o silêncio não foi ausência, mas estratégia. Que o atraso não foi castigo, mas maturação. E que esta mensagem não foi casualidade, mas destino. Jesus está selando o seu processo com vitória. Ele não precisa de aprovação humana para te abençoar, porque a ordem já foi dada no céu. Só faltava a sua resposta e hoje você a está dando com fé, com humildade, com entrega. Assim, não tema, não duvide, não se aparte. A manifestação está mais perto do que imagina. O depósito será visível, tangível e glorioso. E quando o receber, não esqueça que foi a fé que o ativou. Jesus te escolheu, te falou 3 vezes, e desta vez você ouviu. Este minuto não marcará o final, marcará o início de uma nova temporada, em que caminhará com confiança, sabendo que quando Deus promete, Ele cumpre. E embora o mundo não entenda, você saberá que tudo valeu a pena, porque desta vez não ignorou a voz que te chamou pelo seu nome. Jesus não está esperando a sua perfeição, está esperando a sua rendição. Não se trata de quantas vezes caiu, mas de quantas vezes está disposto a se levantar e dizer: Senhor, ainda creio.
Este é um daqueles momentos que definem destinos. Você não está frente a palavras vazias, está frente a um portal espiritual que pode mudar completamente a sua história. Há atmosferas que só se abrem quando alguém decide responder com fé. E você está sendo chamado a isso, a responder com o coração aberto, com a expectativa acesa, com a certeza de que desta vez não será como as anteriores. Jesus não vem com a mesma palavra. Ele vem com uma dimensão nova, com um nível mais alto de revelação, com uma transferência preparada exclusivamente para você. Você não pode continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, porque algo sim está acontecendo. Enquanto o mundo segue o seu ritmo natural, o céu está fazendo algo sobrenatural, algo invisível. Está se preparando para invadir a sua vida com favor. Você sobreviveu a temporadas difíceis, porque havia um propósito em cada ferida, em cada silêncio, em cada rejeição. Tudo te trouxe até aqui. E agora, justo quando estava prestes a se render completamente, Jesus te surpreende mais uma vez com esta mensagem. Por que agora? Porque o depósito estava pronto, mas você ainda não estava. Hoje tudo mudou. Hoje você está preparado para receber o que antes teria desprezado, duvidado ou rejeitado. Escreva: eu aceito o plano de Deus. Esta mensagem vem como uma chuva sobre terra seca. Há áreas da sua vida que estavam murchas, sem cor, sem esperança. Mas a água desta palavra está tocando o seu coração e fazendo brotar novamente a fé. Você sentiu muitas vezes que não era suficiente, que não qualificava para algo grande. Mas Deus não chama os qualificados, qualifica os que chama. Você foi chamado, foi separado. Há uma unção específica sobre o seu nome, uma promessa marcada com a sua história. E agora que o céu decidiu falar-te com urgência, você não pode se dar ao luxo de calar a sua resposta. Esta é a sua oportunidade de gritar da alma: aqui estou, Senhor. Não vou ignorar mais o que vem de ti. Você sabe que há coisas que tentou com as suas próprias forças e não funcionaram. Sabe que há portas que bateu com insistência e não se abriram. Mas não era porque Deus não queria te abençoar. Era porque Ele não queria que atribuísse a vitória ao seu esforço. Ele queria que soubesse que tudo o que receberá virá unicamente pela sua graça. O que o céu preparou para você não se compra, não se negocia, não se ganha por mérito. Recebe-se com humildade, aceita-se com fé, protege-se com obediência. Hoje, enquanto lê estas linhas, algo dentro de você o sabe. Sabe que está ante algo sagrado, algo eterno. Não ignore esta convicção, porque é o Espírito de Jesus falando-te diretamente. Você pode recordar quantas vezes sentiu que não tinha valor, quantas vezes pensou que os seus erros haviam cancelado as suas promessas. Hoje, Jesus vem romper esse pensamento. Ele não cancelou nada. Só o adiou para te proteger de receber antes do tempo. Porque uma bênção fora de temporada pode se tornar peso. Mas uma bênção no momento exato se transforma em impulso. E isso é o que vem para você. Um impulso divino, uma aceleração sobrenatural, uma manifestação tão clara que nem precisará explicá-la, porque todos verão que foi Deus quem o fez. Você não está aqui por emoção, está aqui por direção. Foi guiado até esta mensagem por uma necessidade profunda de crer de novo, de tentar de novo, de dizer sim sem medo. Jesus não está esperando que entenda tudo, só quer que confie. Ele já abriu o caminho, já colocou as pessoas certas, já moveu o que era necessário mover. Agora, cabe a você se posicionar, porque uma fé passiva não ativa o céu, mas uma fé posicionada abre dimensões. Você está a um passo de algo que nunca imaginou viver, e tudo começa com uma decisão simples: crer que o depósito é real e está a caminho. Não subestime o momento. Muitas vezes, Deus fala uma vez, e quem não ouve, perde a oportunidade. Mas contigo foi diferente. Ele falou uma vez e você duvidou. Falou a segunda e você resistiu. Agora, nesta terceira vez, Jesus vem com uma voz mais forte, mais direta, mais amorosa. Ele não te julga pelo que fez antes. Só te pede que não ignore o que está acontecendo agora. Esta é a sua redenção. Esta é a sua recuperação. Esta é a sua restauração. Escreva: eu não ignoro a voz de Deus. Às vezes, tudo o que se precisa é um momento.
Um momento para mudar pensamentos. Um momento para derrubar argumentos. Um momento para abrir os olhos e ver que Deus sempre esteve operando, mesmo quando pensava que te havia abandonado. Este é esse momento. Sinta a paz que está caindo sobre você. Sinta o peso que se vai. Sinta a esperança que retorna. Isso é o Espírito de Deus ativando a sua atmosfera. O milagre não é futuro, é presente. Já começou e avança rapidamente. Já não há barreiras, já não há desculpas, só há uma instrução. Receba. Tudo o que estava sendo retido começa a se soltar agora. Tudo o que o inimigo quis te esconder começa a se revelar. Tudo o que parecia impossível começa a se manifestar, não pela sua força, mas pela palavra que está crendo. Esta palavra tem vida. Esta palavra tem autoridade. Esta palavra é espada. É fogo. É chave. Abra-se ao novo. Não se apegue à lógica, nem ao passado, nem ao medo. Este é o tempo em que o céu te recompensará por não ter se rendido completamente, por ter se mantido de pé mesmo nas suas noites mais escuras. Jesus está sorrindo ao te ver aqui, lendo, crendo, sentindo que algo está acontecendo. Ele conhece a sua história completa, as suas quedas e vitórias, as suas dúvidas e orações secretas. E ainda com tudo isso te escolheu, não porque seja perfeito, mas porque é obediente, não porque saiba tudo, mas porque está disposto. E isso é o que Deus honra, corações dispostos. Por isso o depósito que vem não será pequeno, será maior do que pediu, mais rápido do que esperava e mais abundante do que sonhou. Porque quando Deus faz, faz completo, faz perfeito, faz eterno. Você olhará para trás e agradecerá por não ter fechado esta mensagem. Lembrará deste dia como o início da sua nova temporada, porque o que o céu soltou para você não retornará vazio. Cumprirá o seu propósito, te dará direção, te abrirá portas, te conectará com pessoas-chave, te levará a lugares que não teria alcançado sem a sua intervenção. E em tudo isso, Jesus será glorificado, porque no final, todos saberão que você foi tocado por uma mensagem de Deus, um sinal de Jesus, uma promessa cumprida no tempo exato. E você saberá que a terceira vez foi a vencida, porque desta vez você ouviu, creu e decidiu não ignorar jamais a voz do seu Salvador. Jesus não opera dentro do tempo humano, mas decide agir em momentos específicos quando sabe que o seu coração está suficientemente sensível para ouvir e responder. Você chegou até aqui porque algo dentro de você não suportava mais carregar as mesmas dúvidas, os mesmos vazios, os mesmos silêncios. E agora, como uma brisa suave que se torna vento forte, o Espírito de Deus se move no seu interior, trazendo convicção, quebrando barreiras, limpando pensamentos e preparando o terreno para uma colheita inesperada. Nada do que viveu foi em vão. Nada se desperdiçou. Tudo está sendo recolhido, multiplicado e transformado em uma recompensa que só o céu pode explicar. O que está prestes a experimentar não tem precedentes na sua vida. Não se parece com nada que tenha vivido. Porque desta vez não se trata de sobreviver, trata-se de avançar. Jesus não te quer resistindo à tempestade, te quer caminhando sobre as águas. Ele não te quer lutando por pequenas respostas, te quer confiando em uma provisão contínua. O depósito que vem para você não é uma simples ajuda temporária, é um sinal de pacto eterno. É um lembrete de que quando Deus decide agir, faz com generosidade, precisão e amor. Esta não é só a sua oportunidade, é a sua designação. O que parecia trancado com cadeado agora começa a soar com o eco do céu que diz: abra-se. O não, que recebeu antes, foi apenas uma pausa divina para que aprendesse a depender completamente do Senhor. Mas esse não caducou, e o sim de Deus já está ativado na sua direção. Não se distraia. Não permita que pensamentos de indignidade te desconectem do que Jesus está fazendo agora. Ele não te escolheu pelo que faz, mas por quem você é para Ele. E para Ele você vale cada segundo, cada palavra, cada promessa cumprida. Escreva: eu sou valioso para Jesus. Muitos duvidaram de você, menospreciaram as suas palavras, ignoraram o seu processo, minimizaram a sua fé, mas Deus não se deixou influenciar por isso. Ele te conhece como ninguém mais e por isso te confiou algo tão grande.
O depósito não foi assignado a outro, foi separado para o seu nome. O que vem não será emprestado nem compartilhado, será completo e exclusivo. Porque o céu honra quem persevera, e você perseverou. Ainda com o coração partido, com a mente cansada, com a alma ferida, decidiu continuar buscando. E essa busca não foi em vão. Foi vista, foi anotada, foi respondida. Jesus não busca heróis perfeitos, busca filhos que se rendem. E você, neste momento, está mostrando que está disposto a soltar as dúvidas para abraçar a promessa. Ele vê a sua sinceridade, a sua vulnerabilidade, a sua entrega silenciosa. Por isso esta resposta chega com tanta clareza. Por isso esta palavra tem tanto peso, porque não é algo comum. É um cumprimento profético em ação. Você está cruzando uma linha invisível entre o quase e o agora, entre o espera e o recebe, entre o sonhei e o vivi. O que antes parecia impossível agora começa a se tornar inevitável. Você vai começar a ver as coisas se encaixarem sem esforço, as pessoas que precisa aparecerem sem buscá-las, as soluções chegarem antes de terminar de orar. Isso não é sorte, é cumprimento. O céu decidiu te recompensar, e não há força na terra que possa deter essa decisão. O que estava retido está sendo solto com urgência, porque Jesus quer que saiba que Ele sempre foi o seu respaldo. Você passou por temporadas em que sentia que a sua voz não era ouvida nem pelos homens nem por Deus. Mas esta mensagem demonstra que cada palavra sua foi recolhida pelo céu. Nenhum suspiro foi ignorado. Nenhuma oração foi desperdiçada. Jesus armazenou cada lágrima sua como semente de fé, e agora o tempo de colheita chegou. Não por mérito, mas por graça. Não por força, mas por rendição. Embora não entenda tudo, confie nisso. Você está no centro de um movimento espiritual poderoso. O seu nome foi pronunciado no céu, e agora o eco dessa declaração está tocando o seu entorno. As correntes invisíveis estão se rompendo, as portas estão se abrindo, a atmosfera está mudando. Há algo no seu interior que já não te permite viver igual, porque quando Jesus se manifesta desta forma, não há volta atrás. A fé que se ativa aqui transforma a maneira como vê tudo o que te rodeia. Jesus não te chama para te entreter, te chama para te posicionar. Você está sendo posicionado no lugar exato onde os milagres se materializam. Esta palavra não vem para te emocionar por um momento, mas para te empurrar a caminhar no que já foi preparado. Se crer de verdade, as suas decisões começarão a se alinhar com esta nova temporada. Você vai começar a falar diferente, a caminhar diferente, a esperar diferente, porque a fé não se diz, vive-se, e você está começando a vivê-la com maturidade. Escreva: eu ativo a promessa agora. Muitos viram o seu exterior, mas só Jesus conhece o que guardou por dentro. Sabe as batalhas internas, as dúvidas que não contou, as frustrações que escondeu, e ainda assim, Ele não desistiu de você. Te olhou com compaixão e disse: eu vou honrar esse coração. Por isso, esta resposta chega como confirmação, como carícia, como um empurrão. Você não precisa mendigar mais, não precisa insistir mais, só precisa se abrir, crer e avançar. O que está recebendo aqui não é só uma palavra, é uma transferência, uma impartição direta do céu que te conecta com uma nova dimensão de provisão, propósito e paz. Há pessoas que serão alcançadas pelo seu mudança. O que receberá não será só para você, será para muitos, porque Jesus não dá só para encher, dá para transbordar. E você está entrando na etapa do transbordo. Assim como houve um tempo de espera, agora haverá um tempo de aceleração. Você vai recuperar o que parecia perdido. Vai ver se cumprir o que parecia enterrado. Vai viver o que pensava que era só para outros, porque Deus te viu, te escolheu e te sustentou, e agora te está entregando o que prometeu. Não deixe que este momento passe como mais um. Faça um compromisso com Jesus aqui e agora. Decida que desta vez não será como as outras. Desta vez não duvidará, não retrocederá, não fechará o coração. Desta vez abrirá os braços e receberá. Desta vez declarará com autoridade: estou pronto. E quando o fizer, verá como tudo começa a se alinhar. Porque quando você dá um passo de fé, Deus move montanhas. Quando você decide crer, o céu responde. Quando você diz sim, Jesus diz: aqui está.
Este é o minuto final da sua espera e o primeiro segundo do seu milagre. É a linha que divide o seu passado do seu destino. É o momento em que o depósito chega, não como um sonho, mas como uma realidade. Respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga em voz baixa: eu o recebo porque sim, já está feito, e nada nem ninguém poderá impedi-lo. Jesus te escolheu, te falou, e você ouviu. Agora viva o que te pertence, porque desta vez não ignorou a voz do céu. Você não chegou até aqui por erro. Chegou porque o céu já havia marcado este instante no calendário profético da sua vida. Há um relógio espiritual que aponta com urgência. Agora é o momento. E você, ainda sem entender tudo, sentiu que não podia ignorar mais essa voz que insiste dentro de você, porque não é só uma voz. É um clamor celestial, te chamando a tomar posse do que é seu. Esta não é uma simples palavra de ânimo. É uma ativação direta sobre o seu nome, sobre a sua casa, sobre o seu futuro. E se decidir ficar, se decidir permanecer até o final, experimentará uma ruptura poderosa com tudo o que tentou te estagnar até aqui. Durante muito tempo pensou que algo te bloqueava, que havia uma barreira invisível que não te deixava avançar, e tinha razão. Essa barreira era a dúvida, o medo, o hábito de se contentar com pouco. Mas Jesus veio romper tudo isso. Não te criou para mal sobreviver. Te formou para conquistar, para possuir, para multiplicar. O que ele vai liberar na sua vida não será apenas uma ajuda para sair do aperto. Será uma porta que se abre a uma nova dimensão, onde o favor não será ocasional, mas permanente. A bênção que vem tem o seu DNA espiritual, tem o seu nome gravado e nenhuma mão poderá tomar o que o céu te reservou. E embora haja momentos em que quis se render, embora haja noites em que o cansaço parecesse mais forte que a fé, você não renunciou completamente. Talvez não soubesse, mas cada suspiro foi uma oração. Cada silêncio foi uma adoração escondida. E Jesus ouviu tudo. Ele não se deixa enganar por aparências. Ele vê a raiz. Por isso te escolheu mesmo quando você mesmo pensava que não valia a pena. Porque ele não se guia pelas suas quedas, mas pela sua capacidade de se levantar. E desta vez te está levantando com mais força, com mais clareza, com mais autoridade. Escreva: eu me levanto com Jesus. O que o céu está fazendo não é uma resposta parcial, é uma restauração total. Você vai recuperar a confiança, o propósito, as forças, a visão. Vai olhar com outros olhos tudo o que te rodeia e se dará conta de que já não está sob a mesma atmosfera de antes. Está caminhando em uma zona onde tudo coopera a seu favor. Porque quando obedece, o universo espiritual se alinha contigo, e você está obedecendo agora ao não fechar o coração, ao não desviar a atenção, ao permitir que esta palavra penetre mais fundo. Há uma mudança acontecendo dentro de você. Não pode explicá-la completamente, mas a sente. A sua alma se move. Há algo que te impulsiona a sonhar de novo, a crer com mais intensidade, a esperar com mais certeza. Isso é o Espírito Santo renovando a sua fé. Ele não está reparando o velho, está fazendo algo completamente novo. O que vem não se parecerá com nada que tenha vivido. Será melhor, maior, mais duradouro, porque não se trata só do que receberá, mas da pessoa em que se converterá. Quando receber, Jesus não se limita a te dar coisas. Ele transforma o seu interior para que possa sustentar o que vem. Não te entregará algo que não está preparado para carregar. Por isso te formou no silêncio, te processou na espera, te treinou na escassez. Mas agora chega a plenitude. Agora tudo o que era sombra se torna luz. E cada passo daqui em diante será mais firme, mais consciente, mais cheio de propósito. Já não caminhará com temor, mas com direção. Já não pedirá permissão para prosperar. Vai entender que é o seu direito como filho de Deus. E não importa se outros te disseram que não o merecia. Não importa se tentaram te convencer de que não era suficiente. Jesus já deu a palavra, e isso é mais forte que qualquer julgamento humano. O céu está declarando que você é apto, que está pronto, que chegou o seu momento. Esta não será outra temporada frustrante. Esta será a etapa em que se cumpre tudo o que esperava e mais. Porque Deus não é limitado como os homens. Ele não te dá só para calar a dor, te dá para acender o seu destino. Você está despertando para uma nova realidade.
Está saindo da mentalidade de escassez para entrar na mentalidade do reino. Está aprendendo a ver com os olhos do Espírito. E isso muda tudo. Vai começar a falar com mais autoridade, a decidir com mais clareza, a se mover com mais fé. E isso não é orgulho, é identidade. Jesus te está devolvendo a sua identidade celestial. Você não é um sobrevivente, é um conquistador. Não é uma vítima, é um herdeiro. Não está prestes a perder, está prestes a ganhar. Escreva: eu sou herdeiro de promessas. Jesus já preparou o terreno e agora te está entregando a semente. Você decide se semeia com medo ou com fé, mas se escolher a fé, prepare-se, porque a colheita será abundante. As pessoas ao seu redor não entenderão como tudo mudou tão rápido, e você saberá que não foi magia, foi obediência. Não foi sorte, foi fidelidade. Não foi casualidade, foi cumprimento. O que esperou por anos verá se concretizar em dias, porque quando Deus se move, não o faz a passos lentos. Ele acelera processos e encurta caminhos. Muitos te verão e dirão: como ele fez isso? E você responderá: foi Jesus? Não fui eu. Porque ele não só vai te abençoar, também vai te usar como testemunho. Você vai inspirar outros. Vai levantar quem está onde você esteve. A sua história será usada para que outros creiam, para que outros retornem, para que outros despertem. E tudo isso começa aqui com uma simples decisão: não ignorar mais o que o céu diz. Este depósito que Jesus está ativando não vem só com recursos, vem com visão. Não só te dará dinheiro, te dará estratégia. Não só te abrirá portas, te dará sabedoria para escolher qual cruzar. Não só te conectará com pessoas, te dará discernimento para saber quem vem dele e quem não. Porque Deus não quer só te abençoar, quer que permaneças. E para permanecer, precisa de mais que emoção. Precisa de propósito, caráter, direção. Você está recebendo tudo isso agora. Por isso sente esse fogo no peito, essa pressão santa que não te deixa ficar quieto. É a manifestação do que antes era só promessa. O invisível está se tornando real. O profético está descendo ao prático. E você é o canal pelo qual isso acontece. Não subestime o seu momento, não compare o seu processo. Não duvide da sua assignação. Está exatamente onde Deus quer que esteja. E agora, com o coração cheio, a alma desperta e a fé ativa, faça uma última declaração com autoridade. Senhor, não saio sem o meu milagre. A resposta que esperou por tanto tempo já não está sendo prometida, está sendo entregue, e vem sem aviso humano, sem advertência natural, sem a validação de quem alguma vez duvidou de você. Vem diretamente de Jesus, com a força de uma palavra viva, com o respaldo de um céu que não esquece nenhuma só promessa. Você cruzou muitas estações de espera, suportou noites em que só o silêncio te respondia, e ainda assim decidiu não soltar a fé completamente. Essa decisão silenciosa, quase imperceptível para outros, foi vista por Deus como um ato de valor, e agora, como uma onda que se levanta do invisível, o depósito que leva o seu nome está tocando o natural para se manifestar. Não precisa empurrar a porta porque ela foi destrancada desde o céu. Tudo o que precisa agora é caminhar com firmeza, sem olhar para trás, sem se perguntar se é real ou se o merece. Jesus não opera por merecimentos, opera por amor. Ele não espera o seu desempenho perfeito, espera a sua rendição genuína. E você está demonstrando essa entrega ao permanecer aqui, recebendo cada palavra como quem reconhece que algo maior está em movimento. O que os seus olhos ainda não veem, o seu espírito já percebe, e isso basta para que o milagre se ative. Talvez esta seja a primeira vez que sente algo tão intenso ao ouvir uma palavra profética. Talvez o seu coração esteja batendo mais forte, a sua pele arrepiada, os seus olhos carregados. Isso não é casualidade. É o Espírito de Deus tocando áreas que estavam adormecidas, ativando promessas que estavam latentes, trazendo luz a partes de você que já não crias que podiam reviver. É o sussurro divino que diz: estou aqui. Não cheguei tarde. Cheguei justo quando decidiste crer completamente. Escreva: eu creio sem condições humanas. Cada passo de obediência que está disposto a dar agora tem um peso eterno. Não importa o que digam, não importa o que opine.
A sua fé está provocando uma reação em cadeia no mundo espiritual. O que antes parecia bloqueado está começando a ceder. Aquelas orações que pensaste que se perderam no vento estão voltando com resposta. Este é o ciclo que se rompe. Este é o tempo em que as palavras dos outros já não definem o seu futuro. Este é o minuto em que você e Deus se encontram em um acordo inquebrantável. Ele cumpre e você recebe. Há uma força que começa a elevar o seu espírito. Não vem do exterior, não depende do que tem ou do que falta. Vem de uma certeza interna que não se explica com lógica. É a paz de saber que algo mudou, que a dor não tem a última palavra, que o que não funcionou antes não tem poder para impedir o que funcionará agora. Jesus mudou o ambiente, limpou o caminho, abriu uma brecha para que passe com honra, com autoridade, com propósito. O seu nome foi mencionado no céu com uma assignação clara: restauração completa. Não uma restauração parcial, não um alívio temporário, uma restauração profunda que abarca a sua casa, a sua mente, a sua economia, as suas emoções, as suas relações. Porque o depósito de Deus não só resolve, transforma, não só entrega, estabelece. O que Ele dá permanece, o que inicia se completa, o que toca se cura, e você está sendo tocado agora mesmo. Há detalhes que estão sendo resolvidos sem que os veja, conversas que ocorrem sem a sua presença, gente que começa a lembrar o seu nome, documentos que estavam estagnados começam a se mover, dinheiro que parecia perdido encontra caminho para chegar, oportunidades que antes se fecharam agora chamam à sua porta. Porque quando Jesus decide liberar algo, não há sistema, pessoa nem circunstância que o freie. E desta vez a decisão já foi tomada no céu. Só resta que a abrace na terra. Não continue olhando as suas falhas passadas como barreiras. Deus já não as considera. O que para você foi erro, para Ele foi plataforma. Cada queda te ensinou a depender. Cada fracasso te preparou para manejar o que agora vem. Nada se desperdiçou. Tudo foi parte do plano maior que agora começa a se revelar passo a passo. Não entenderá tudo no início, mas o sentirá. O reconhecerá nos detalhes, nas portas que se abrem sem explicação, nos tempos que se aceleram, na voz interior que te diz: não temas, já começou. Não há comparação com o que virá, não se parece com o que viveu, nem se alinha com o que outros alcançaram. É único, exclusivo, perfeitamente desenhado para você, porque Jesus não trabalha em série, trabalha com identidade. Ele conhece os seus gostos, as suas necessidades, os seus limites, e por isso o que vem será exato. Não te fará dano, não te carregará, não te porá pressão, te dará paz, leveza, gozo. Te fará lembrar por que valeu a pena esperar. O ambiente espiritual que te rodeia mudou. Se antes havia peso, agora sentirá impulso. Se antes havia confusão, agora haverá direção. Se antes havia ruído, agora haverá silêncio cheio de certezas. Porque o depósito não só traz provisão, também traz confirmação. Não precisará de mais sinais, porque a presença de Jesus será suficiente para te sustentar. E isso é o mais valioso, saber que não está sozinho, que não está perdido, que está sendo guiado. Escreva: eu caminho guiado por Jesus. Hoje não é um dia comum, é o dia que marcará o início da multiplicação, não só financeira, mas espiritual. O seu discernimento se afiará, a sua sensibilidade aumentará, as suas palavras terão mais poder, as suas orações serão mais efetivas, porque uma pessoa que recebe com fé também é transformada por dentro. Não será o mesmo depois desta palavra. Algo em você se alinhou com o céu e isso produz uma aceleração imparável. Pessoas que não te reconheceram antes começarão a te ver com outros olhos. Situações que te resistiam começarão a ceder, porque a atmosfera responde a quem carrega uma palavra viva, e você a está carregando agora. Não a ignore, não a solte, não a minimize. Esta palavra é o veículo do seu cumprimento. Lembre cada detalhe deste momento. O silêncio ao redor, a calma na sua alma, o suspiro que soltou sem se dar conta. Tudo isso é resposta. Tudo isso é evidência. Jesus está contigo e não de forma simbólica. Está contigo em poder, em direção, em cumprimento. Ele vai adiante de você abrindo o que estava trancado.
Vai atrás de você fechando o que já não te pertence e vai ao seu lado sussurrando que não temas. Deixe que esta fé nova te conduza, que esta certeza nova te sustente, que esta palavra nova te dirija. Já não caminhe por vista, caminhe pela promessa. E a promessa diz que esta é a terceira vez que o céu te fala, mas a primeira em que você está verdadeiramente pronto para receber. E isso muda tudo, porque quando o coração se alinha com o tempo de Deus, os céus se abrem, os depósitos descem, e a história muda para sempre. O que o céu começou em você está alcançando o seu ponto mais alto. Nada poderá deter o que já foi liberado a seu favor. É como se uma corrente invisível começasse a te arrastar para o cumprimento, empurrando-te com suavidade, mas com força. Não há maneira de retroceder. Não há lugar para o medo. Tudo o que te mantinha atado se está rompendo pouco a pouco. E o que antes parecia um bloqueio agora se revela como uma preparação divina. Jesus não te esteve provando para te castigar, mas para te fortalecer. Queria assegurar-se de que a sua fé fosse suficientemente firme para sustentar o que estava por vir. E agora, neste instante, você está pronto. Não precisa de mais sinais. Só deve crer que o céu decidiu se mover na sua direção com poder e propósito. Não é casualidade que sinta esta paz. Não é coincidência que os seus pensamentos estejam mais claros, que o seu coração esteja mais disposto. É a evidência de que Deus entrou em cena. O que antes parecia impossível agora se torna alcançável, porque não o está tentando com as suas forças, mas com o seu respaldo. Jesus te olha e sorri porque vê em você a determinação de quem decidiu não se render, embora as circunstâncias gritassem o contrário. Esse ato de resistência espiritual foi suficiente para atrair a atenção divina, e agora, tudo começa a se alinhar a seu favor. Há coisas que estavam detidas por anos que se estão acelerando em questão de horas, e embora ainda não o veja, algo está sendo assinado, aprovado e enviado desde o alto. Deus decidiu recompensar a sua fidelidade no meio da seca. Cada lágrima que derramou em silêncio se converteu em uma semente que agora germina com abundância. Ele não te esqueceu nem um só dia. Estava observando cada intento, cada oração, cada suspiro, e hoje te diz: o que parecia perdido será devolvido multiplicado. Escreva: eu recebo a multiplicação hoje. Há uma diferença enorme entre esperar e confiar. Muitos esperam por medo de desistir, mas você confiou mesmo quando tudo te dizia que não valia a pena. E isso te colocou em uma posição que poucos alcançam, a posição do cumprimento. Porque quando uma pessoa confia em Deus, mesmo na incerteza, ele acelera os tempos. Não há relógio humano que meça o momento exato em que o céu age, mas quando age, transforma tudo. Jesus não trabalha em partes, trabalha em totalidade. Ele não quer que receba uma porção da promessa, quer que experimente a plenitude. Por isso, o que vem não só tocará a sua economia, mas também o seu espírito, a sua família, as suas emoções. Tudo será restaurado sob uma mesma palavra: abundância. Essa abundância não se trata unicamente de dinheiro ou coisas materiais. Trata-se de viver em paz, de caminhar sem medo, de se sentir sustentado por uma força que não se esgota. É entender que não depende do mundo, mas de um Deus que não falha. É olhar o futuro sem ansiedade, sabendo que cada passo já foi planejado cuidadosamente. O que parecia inalcançável se torna possível quando decide se render completamente à sua vontade. E essa rendição não te faz fraco, te faz invencível. Cada vez que duvidava, ele te reafirmava em silêncio. Cada vez que quis soltar, ele te sustentava sem que notasse. Cada vez que perdeu algo, ele preparava algo maior. E agora, todo esse processo cobra sentido. Toda a dor que não entendia se converte em testemunho. Todo o atraso que te frustrava se transforma em sinal de maturidade. Porque não há crescimento sem espera, nem bênção verdadeira sem obediência. E você, embora cansado, obedeceu. Por isso agora está vendo os primeiros frutos de uma mudança irreversível. O céu não mente. Se Deus disse que algo leva o seu nome, então o tem. Pode tardar, pode parecer distante, mas nunca desaparece. O que é seu, cedo ou tarde te encontra. Jesus tem o costume de chegar no último minuto para que ninguém mais receba a glória. E quando chega,
Tudo o que parecia caos se ordena em segundos. As peças se unem, os caminhos se abrem e a sua vida toma um sentido completamente novo. Esta não será uma simples temporada, será uma transformação permanente. Às vezes você se pergunta, por que teve que doer tanto? Por que tanta perda, tanta espera, tanta solidão? Mas o que agora entende é que sem esse vazio não haveria espaço para o que está chegando. Deus teve que te esvaziar do velho para te encher do eterno. E nesse processo te mostrou que não precisa de reconhecimento humano, nem aprovação terrena. Só precisa da sua voz. E essa voz hoje te confirma. Já o fiz. Escreva. Eu caminho na promessa. Há coisas que só acontecem quando decide crer sem olhar para trás. O velho já não te define. O que perdeu não determina o que receberá. Este é o ponto em que a sua história começa a brilhar. Não se trata de esquecer o que passou, mas de entender que foi o treinamento para sustentar o que agora se aproxima. Tudo tem sentido quando vê o resultado, e esse resultado está mais perto do que imagina. A gente que te deu as costas verá a mão de Deus sobre você e entenderá que não era sorte, era propósito. Jesus vai te usar como testemunho vivo, não só para mostrar o que ele pode fazer, mas para demonstrar o que acontece quando alguém se nega a se render. A sua história inspirará outros. O seu processo se converterá em mensagem. O que foi a sua dor será a chave para abrir corações que precisam crer outra vez. Não se surpreenda se nos próximos dias começarem a te buscar pessoas que jamais imaginou, pedindo conselhos, buscando consolo, querendo entender como logrou se levantar. Esse será o fruto da sua obediência. Neste novo ciclo aprenderá a desfrutar sem culpa, a receber sem medo, a agradecer sem se preocupar em perder, porque Jesus não dá para depois tirar, dá para estabelecer. A sua bênção não tem data de validade. O que te entrega permanece porque vem selado pela sua promessa. Não busque entender o porquê de cada coisa. Foque no para quê. Tudo o que viveu te trouxe aqui para este momento exato. O depósito não é só uma resposta às suas orações. É um sinal do amor de Deus em sua forma mais pura. É a confirmação de que não estava esquecido, mas reservado. É a evidência de que mesmo o que parecia tardança era sincronia divina. Deus não chega antes nem depois. Chega quando a alma está pronta e a sua, depois de tanto fogo, agora brilha como ouro refinado. Não tema as mudanças que vêm. Algumas serão abruptas, outras sutis, mas todas necessárias. Não tema soltar o que já cumpriu o seu tempo. Jesus tem novos começos te esperando e neles encontrarás estabilidade, paz e propósito. Já não mais noites vazias, já não mais dúvidas que roubam a sua fé. Agora cada amanhecer será um lembrete de que o céu cumpre o que promete. A sua história não termina aqui. Está começando a escrever o seu capítulo mais poderoso. Cada passo que der será guiado. Cada decisão será acompanhada. Cada palavra sua terá autoridade. Porque quando o depósito chega, não só muda o que tem, muda quem é. E você, a partir de hoje, caminhará com uma nova identidade. A de quem foi achado fiel, provado e abençoado. Porque desta vez, não ignorou a voz do céu. E por isso, o céu decidiu te honrar sem medida. Há momentos em que a alma sabe que algo está mudando. Mesmo antes de vê-lo, sente um movimento sutil, como uma brisa espiritual que anuncia transformação. E essa sensação não se engana. O céu está falando de novo, e desta vez o faz para te confirmar que o que Jesus começou em você não será interrompido. Tudo o que o inimigo tentou frear agora se converte em impulso. O que antes foi obstáculo se transforma em plataforma. Você está entrando em uma etapa em que as promessas não serão só palavras, mas realidades tangíveis. Deus não está preparando algo pequeno, está preparando algo que marcará gerações através de você. Não foi casualidade o seu processo, nem erro a sua espera. Tudo tinha um propósito oculto que agora se está revelando pouco a pouco, com precisão divina. Jesus esteve observando cada passo que deu quando ninguém mais te compreendia. Ele viu, quando teve que sorrir com o coração cansado, quando decidiu crer uma vez mais, embora o silêncio parecesse mais forte que as promessas. E foi nesse instante que o céu decretou que o tempo de cumprimento chegaria. Por isso agora está experimentando sinais internos de que algo grande se aproxima.
É como se o seu espírito se tivesse adiantado ao que os seus olhos ainda não alcançam ver. Esse sentimento de expectativa que não pode explicar não vem de você, vem do Espírito Santo, lembrando-te que já está a caminho. Deus não improvisa. Cada detalhe da sua história foi escrito com precisão, mesmo aqueles capítulos que pareciam incoerentes. Tudo o que perdeu foi uma preparação para o que agora receberá. As lágrimas não foram em vão. Converteram-se na tinta com que o céu escreveu uma nova temporada para você. E esta temporada não será parecida com nenhuma outra, porque virá com paz, estabilidade e gozo. Não voltará a lutar desde a escassez, mas desde a plenitude. Não voltará a buscar aprovação humana, porque a voz de Jesus será suficiente para validar cada passo que der. Este é o momento em que precisa sustentar a sua fé como uma bandeira. Não se compare com os demais, porque o seu processo foi diferente e a sua recompensa também o será. Há uma graça única sobre a sua vida que não se parece com a de ninguém mais. E quando o sobrenatural se manifestar, todos saberão que foi Deus quem o fez. Ele preparou um cenário onde só o seu nome será exaltado. Por isso, não se preocupe se muitos entenderam o seu caminho. Em breve entenderão que a mão de Jesus te sustentou todo o tempo. Escreva: Jesus sustenta a minha história. Há promessas que o céu não esquece, embora o tempo tente desgastá-las. Essas palavras que uma vez te deram esperança não se apagaram, seguem vivas, esperando o momento exato para florescer. E esse momento chegou. As circunstâncias começarão a se mover rapidamente, e o que estava detido por anos começará a se liberar. Haverá pessoas que retornarão para cumprir dívidas, portas que voltarão a se abrir. Oportunidades que antes pareciam impossíveis aparecerão de maneira repentina. Tudo, porque Jesus decidiu restaurar o que era seu. Não tema se sentir que a mudança chega de golpe. O repentino também pode ser bênção quando é Deus quem o envia. Você esperou muito, mas esta espera te ensinou a discernir. Aprendeu a reconhecer o que vem do céu e a rejeitar o que não tem propósito. Essa sabedoria espiritual será a chave nesta nova etapa. O depósito que se aproxima não só trará abundância, mas também revelação. Verá com clareza o plano que antes parecia confuso. O Espírito te mostrará direções exatas, te conectará com pessoas estratégicas e te revelará oportunidades que estavam ocultas. O seu discernimento será o seu maior tesouro, e por isso o céu te esteve afinando em silêncio. Nada do que se perdeu ficará sem restituição. Jesus é especialista em devolver multiplicado o que parecia irrecuperável. Onde houve vergonha, trará honra. Onde houve rejeição, trará aceitação. Onde houve escassez, trará provisão. Onde houve lágrimas, trará risos, porque assim é o caráter de Deus. Transforma o pó em propósito, a ruína em testemunho, a dor em herança. E o que receberá não só impactará a sua vida, mas também a dos que te rodeiam. Este depósito não se trata só de você, trata-se do que ele quer fazer através de você. Você chegou ao ponto em que o passado já não pode te deter. Há um fechamento invisível acontecendo neste momento. Tudo o que alguma vez doeu está sendo sanado, e o que te pesava está caindo. Sente mais leveza porque as correntes espirituais se estão rompendo. O peso que não sabia como soltar está desaparecendo. Jesus te está renovando desde dentro, dando-te um novo começo que não depende da sua história, mas da sua graça. E neste novo começo não caminhará com medo, mas com autoridade. Porque o que foi provado no fogo caminha com poder. Cada vez que se perguntava se valia a pena, o céu respondia, sim. Cada vez que duvidou do seu propósito, Jesus te dizia, ainda te necessito. Você não era invisível, era reservado. Não estava esquecido. Estava escondido para ser revelado no momento correto. Esse momento chegou. Agora o favor de Deus te acompanhará onde for. O que tocar, prosperará. O que empreender, florescerá. O que sonhar, se materializará. Porque a graça que leva não se pode deter. Foi ativada por obediência e selada por fé. Escreva: eu ativo a graça agora. É importante que entenda que a manifestação não depende de circunstâncias externas, mas da sua permanência interna. Enquanto o seu coração se mantiver alinhado com a voz de Deus, nada poderá interferir com o que ele já decretou. Mesmo se surgirem obstáculos,
se converterão em pontes. Mesmo se alguém tentar bloquear o seu avanço, terminará sendo instrumento para te impulsionar, porque quando Deus quer se glorificar em alguém, usa tudo o bom e o mal para o seu propósito. Jesus está caminhando contigo mais perto que nunca. Talvez não o veja com os olhos físicos, mas a sua presença é tão real que agora mesmo está tocando áreas profundas da sua alma, está acalmando os seus medos, sanando memórias, limpando feridas, fortalecendo a sua fé. Ele te diz: não temas, não voltarás atrás. Este não será outro ciclo, será uma nova vida, e nela não haverá espaço para o medo nem para a dúvida, só para a certeza de que Deus cumpre o que promete. Os próximos dias trarão sinais claros de que esta palavra está viva. Algo inesperado te confirmará que Jesus está trabalhando a seu favor. Pode ser uma conversa, uma mensagem, uma oportunidade repentina ou uma resposta largamente esperada. Não a ignore quando chegar, porque será a confirmação de tudo o que o céu já decretou. Agora, enquanto os seus pensamentos se alinham com esta promessa, o Espírito de Deus começa a escrever um novo capítulo sobre você. Um capítulo de avanço, abundância e propósito. Nada tem o poder de cancelar aquilo que ele pôs em marcha. Tudo o que anelou se manifestará no instante preciso, e quando voltar a vista atrás somente poderá afirmar: cada instante valeu a pena, porque tudo cobrará sentido, mesmo aquilo que aparentava ser uma perda. E agora que o seu espírito está preparado, o firmamento finalmente pode depositar em você aquilo que sempre te pertenceu desde a origem. Existem compromissos divinos que o Criador jamais esquece, embora passem anos, e as circunstâncias tentem te convencer de que já não se cumprirão. Esses compromissos permanecem vigentes, pulsando no coração de Jesus, aguardando o instante exato para se materializarem. E esse instante se aproxima de você com precisão celestial. Você transitou por um vale de silêncio profundo. Atravessou noites em que a convicção foi o seu único sustento. Mas agora tudo isso está gerando resultados. Não representou uma perda, mas um investimento. Cada lágrima foi contabilizada. Cada súplica ficou registrada. Cada gesto de fé preservado como uma semente que agora começa a brotar. O que aparentava estar atrasado se estava formando no oculto, e o que parecia uma negativa era simplesmente um ainda não do céu, preparando algo superior. Permaneça um instante mais. Antes de abandonar esta mensagem, desejo estender-te um convite muito especial. Ao nos oferecer o seu apoio, contribui para que continuemos propagando a palavra divina e alcançando muitos mais corações com o seu amor. Se percebe esse impulso no seu interior, pode realizá-lo neste mesmo momento. Simplesmente pressione o botão que indica obrigado, justo aqui embaixo, e selecione a alternativa que mais ressoe no seu coração, para que as bênçãos continuem fluindo sobre você. Está bem? E se deseja continuar ouvindo o que o Criador tem preparado para você, acesse agora o vídeo que acaba de aparecer na sua tela.